Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 31 de março de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira, esta obra maravilhosa da nossa companheira Ivone. Nós estamos estudando o capítulo que trata das premonições. Hoje, nós vamos iniciar no parágrafo 24 dessa obra maravilhosa. Premonições, capítulo Premonições, parágrafo 24. Mas antes de nós iniciarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecendo por tudo que temos recebido, rogando, Pai, a sua bênção, a sua misericórdia para com cada um de nós, com nossos lares, nossos amigos, casas espíritas, e para também com aqueles nossos irmãos mais necessitados, Senhor, que nós sabemos que são muitos aqueles que necessitam do teu amparo, que necessitam da tua compaixão, da tua misericórdia, que nunca nos faltou. Mas Jesus nos ensina a pedir ao Pai, não é? Humildemente, é o que nós estamos fazendo aqui. E assim, né? Felizes por estarmos juntos, mais uma semana de estudos e trabalhos, vamos te agradecendo, Pai, te solicitando que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, antes de começarmos, vamos lembrar a todos que dia 7 começa o nosso painel espírita Joana de Ângeles, com os temas, né, voltados muito para as questões da saúde emocional, espiritual. Então, nós temos temas maravilhosos. Dia 7 de abril, que é a próxima segunda-feira, nós receberemos aqui na nossa casa o nosso irmão Guilherme Azeredo, lá de São Paulo. Ele vai falar sobre perante a consciência. E no dia 14 será a nossa companheira Flávia Pesarini, lá dos Estados Unidos. Ela vai falar sobre a tragédia do ressentimento. E os temas desse nosso painel, deixa eu só pegar aqui o livro, são baseados nesse livro aqui da Joana. Quem tiver o livro, é nesse livro aqui, ó. Momentos. Deixa eu apagar a luz para ver se melhora. Momentos de Saúde e de Consciência, do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Nós vamos fazer. O primeiro tema é baseado no capítulo 9, que é Perante a Consciência, capítulo 9. E também o outro capítulo que vai falar, o outro capítulo, deixa eu ver aqui no índice, para dar quem tiver o livro e quiser dar uma olhadinha, né? Perante a Consciência, capítulo 9 da primeira, porque esse livro tem primeira parte e segunda parte. E o outro é o capítulo 11, A Tragédia do Ressentimento. Então, quem quiser, livro Momentos de Saúde e de Consciência, de Joana de Ângeles. Primeira palestra, Perante a Consciência, é o capítulo 9. E a segunda palestra, dia 14, A Tragédia do Ressentimento, capítulo 11. Quem quiser, dá uma olhadinha no capítulo 9 e no capítulo 11, que serão os temas do nosso painel. Serão 4 palestras, 7, 14, 21, 28. Muito interessantes, tá? Os palestrantes são pessoas muito bem preparadas, vai ser muito legal o trabalho. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, Ivone Pereira, capítulo Premonições, parágrafo 24. Aqui, a Ivone, né, está falando, na aula passada, ela estava falando das características dos orientadores espirituais que trabalhavam junto a ela. O primeiro, Charles, é aquele, né, caracteriza-se pelo modo enérgico,
muito enérgico. E no que diz respeito a ela, Ivone, ele exige o máximo das forças mediúnicas dela. E quanto às provações, porque ela tem passado, chegou francamente a declarar que não pouparia de nenhuma delas, que elas são necessárias à reeducação do caráter de Ivone, apenas prometendo sofrê-las juntamente com elas e a bem suportá-las. Esse é o caráter do Charles, muito enérgico. Outro companheiro, outro amigo espiritual dela é doutor Bezerra de Menezes, e ela diz que já tem características totalmente diferentes de Charles. O doutor Bezerra tem um caráter doce e age como que estivesse receoso de molestar o próximo. Refere-se também a assuntos igualmente dramáticos, mas suavizando-os, o emendamento com expressões mais delicadas. Assim, diz ela, são os seus livros mediúnicos, os livros que o doutor Bezerra concedeu a ela, né? Assim também o anúncio do falecimento do pai dela, da volta do pai dela para o mundo espiritual, anúncio que dulcificou com a própria presença. Ele veio junto, né? Como que a inspirar confiança, sugerir proteção. Essas são as duas características as características dos dois companheiros. Charles, muito enérgico, doutor Bezerra, muito doce. E ela vai continuar aqui, no parágrafo 24. Quem quiser botar o número, eu me sentava diante da referida tela, junto de meu pai, enquanto Bezerra de Menezes, em plano mais elevado, se mantinha de pé, apontando para a tela, criando-a certamente com um pequeno bastão de alabastro, e disse: Verás agora o que sucederá a teu pai dentro de bem poucos dias. Esses fatos são naturais da vida de um espírito, não devemos lamentá-la. Então, ele começou a mostrar para ela como ia acontecer a desencarnação do pai dela, né? De uma forma muito delicada. Apresentou-se, então, na tela um prédio, tipo de pequena mansão antiga, que possuía sua beleza clássica, mas em ruínas. A cada momento o prédio oscilava, ameaçando desmoronar. As paredes se mostravam fendidas, quer dizer, rachadas, né? Os vidros das janelas quebrados, a pintura enegrecida, tipo com mofo, né? Enquanto ratos iam e vinham por dentro e fora da casa, vorazes, roendo as paredes, e o madeirame, e tudo perfurando. Quer dizer, uma imagem feia, né? Uma imagem a gente vai convir bastante feia. Subitamente, o prédio desmoronou, com estrondo. Ouvi o ruído das paredes desabando até os alicerces. Vi a poeira levantar-se e um montão de escombros jazendo por terra, mas em seu lugar outro prédio ficara. O mesmo tipo de mansão, grandioso e belo, de linhas clássicas, porém novo, leve, gracioso, como construído em doces neblinas cintilantes. Compreendi o significado da cena e pus-me a chorar. Meu próprio pai, que se achava presente em espírito, o pai também estava deslumbrado, abraçou-me carinhosamente, ao mesmo tempo que exclamou, sorridente: Então, que é isso, minha filha? Pois não és espírita? Que choras? Quer dizer, a gente já dá para imaginar, né? Mostra um prédio velho, carcomido, cheio de mancha escura, arrastado, né? E depois o prédio, o mesmo tipo de prédio, mas bonito. O que dá para deduzir? Que aquele prédio velho vai acabar, vai ao chão. É uma reencarnação que está se encerrando. O pai dela já estava de idade. E um novo prédio vai surgir. Ele vai ressurgir o quê? Depois desencarnado,
retorno ao plano espiritual, espírito liberto, né? Cheio de vida, representando um prédio novo, né? Um mês depois, meu pai morria repentinamente, vitimado por um edema pulmonar agudo que se rompera, sufocando-o no sangue. E eu, com efeito, muito sofri e chorei depois da sua morte. Por dentre todos os filhos, eu, justamente, fui a que mais padeceu, quer dizer, a que mais sofreu com a sua ausência. Por sua vez, ele próprio, meu pai, ao adoecer, um ano antes, fora avisado que dentro de um ano seria chamada a pátria espiritual e que por isso mesmo se preparasse para o inevitável evento. Atendendo, organizou papéis de família, os documentos, né? Pondo tudo em ordem e assim evitando preocupações da mesma após o seu decesso, quer dizer, após a sua morte. O aviso, porém, viera pela vidência em vigília, durante a hemorragia nasal que tivera a duração de 17 horas e que marcara o início da sua enfermidade. Então, ele teve uma vidência em vigília, ele viu enquanto estava acordado, né? Tratava-se, portanto, de manifestação espírita com aviso premonitório. E os amigos espirituais que então o visitaram foram sua mãe e Charles, a quem ele chamava Doutor Carlos. Então, ele chamava o Charles de Doutor Carlos, né? Deduz-se que, com mais frequência, somos advertidos dos fatos dolorosos, pois muito mais raras são as notícias que temos de um feliz futuro, né? Então, infelizmente, a gente vai recebendo mais notícias tristes do que notícias felizes. O fato que a seguir apresentamos rodeia-se da dramaticidade observada referente à desencarnação de minha mãe. Dir-se-ia que o guia espiritual informante possui o mesmo caráter enérgico e positivo de Charles. Então, ela vai contar um caso que ela diz que é um caso com muita dramaticidade, que ela acredita que o amigo espiritual que deu a notícia não foi Charles nem Dr. Bezerra, mas foi algum companheiro que tem características iguais à do Charles, né? De bastante energia. Então, ele diz, possuía o mesmo caráter energético positivo de Charles. Todavia, suas particularidades apresentam certa dose de romantismo e beleza, que o Charles não apresenta muito. Esse tinha esse diferencialzinho do Charles. Romantismo e beleza, apesar de ser bastante enérgico. Pois existe beleza em tudo isso, de que não desejamos privar o leitor. Então, ela vai contar aqui esse caso. Uma amiga de minha família, cujo poético nome era Rosa Amélia SG, residente em antiga cidade fluminense, estava para casar-se e encomendar o vestido para a cerimônia do dia do casamento, vestido de noiva. A antiga casa de modas Parque Royal do Rio de Janeiro. Quer dizer, antigamente era assim, né? Você ia numa antiga casa de modas no centro da cidade e encomendava o vestido de noiva. Faltavam apenas 15 dias para o auspicioso evento, quando a feliz noiva, que contava apenas 18 primaveras, e certa noite a noiva sonhou que recebera pelo correio o volume esperado com enxoval. Muito satisfeita, levou-o para o interior da casa, vendo-se rodeada de pessoas da família, que acorreram curiosos, mas ao abrir a caixa e retirar. Isso tudo era um sonho, né? Ela estava tendo um sonho, né? Ao retirar as peças do que ela encontrara, foi um traje completo para a viúva, com um véu negro denominado chorão, como de uso na época para as viúvas recentes. Esse chorão era um véu que a pessoa colocava, que era jogado na frente do rosto. Aquelas roupas antigas de viúva, lembra? Compridas, e tinha um véu, o véu era o véu que cobria a face. E ela, no sonho, quando ela abriu aquela caixa com o enxoval, todo mundo ali esperando, ela encontrou essa roupa preta, com esse véu que caía sobre o rosto, né? A jovem, no sonho, soltou um grito de horror, fechou a caixa violentamente e despertou em gritos, chorando convulsivamente.
conservou-se consternada durante uns 2 ou 3 dias. Mas a perspectiva feliz do enlace, do casamento próximo, os preparativos para os festejos, a presença amável do noivo, que desfrutava boa saúde, e se rira muito das preocupações e do nervosismo da prometida, porque ela contou para o noivo, no sonho que ela teve, né? Que receava perdê-lo, a tranquilizaram em seguida, fazendo-a esquecer o pesadelo. Ela falou com o noivo, ela falou que bobagem, isso é só um sonho, estou cheio de saúde, nada vai acontecer. E aí ela ficou tranquila, né? Na semana do casamento, efetivamente, chegara o volume pelo correio, o vestido, né? E ela própria o recebera, tal como sonhara, não mais se recordando do sonho que tivera, e constatando encantada a beleza do seu vestido de bodas, que era em cetim branco e todo ornado de flores de laranjeira. O véu de tule vaporoso e lindo, e a grinalda simbólica. Tudo como ela quisera, ela sonhara. Realizou-se finalmente o casamento no sábado seguinte. 2 meses depois do casamento, no entanto, o jovem esposo, o marido dela, né, tendo necessidade de visitar o Rio de Janeiro, adquiriu ali uma infecção típica. O marido dela viajou para o Rio. E o que aconteceu? Pegou tifo, uma doença gravíssima, né? Por isso ele diz aqui, uma infecção típica, muito comum no, no, na primeira, assim, nos anos 30, 40, 50, o tifo era uma doença muito, muito comum, né? Então ele pegou uma infecção típica, regressando para a casa dele, já em estado grave e morrendo alguns dias depois. E somente quando já na missa do sétimo dia foi que a jovem viúva se lembrou do sonho que tivera, às vésperas das próprias núpcias, pois que se reconheceu trajada exatamente como o sonho profetizara. Então, no dia da missa de sétimo dia, ela estava com uma roupa igual à do sonho, toda de preto, com aquele véu preto caído. E aí, quando ela se viu naquela roupa, é que ela lembrou do sonho que ela tivera antes 2 meses antes da morte do marido dela, né? Aí, diz a Ivone, não fui informada se os trajes da viuvez chegaram pelo correio, como os do noivado, expedidos pela mesma casa. O de que estou bem certa é que a jovem Rosa Amélia se conservou viúva durante 20 anos. Ela tinha 18 quando ela casou. Ela ficou viúva até os 38 anos. No entanto, por essa época, aos 38, 20 anos depois que o marido tinha morrido, quando a conheci pessoalmente, que a Ivone só conheceu ela agora, aos 38 anos, encontrou aquele que deveria ser o seu verdadeiro esposo, provindo da Europa, pois se tratava de um estrangeiro, o qual, como que era realmente, outra metade do seu coração, que permanecera ausente até aquela data. Então, ela conheceu consigo uma pessoa 20 anos depois que o marido morreu. E era realmente a cara metade dela. Era aquela pessoa, sabe, perfeita para ela. Mas ele estava na Europa, não estava aqui, né? Então, ela casou-se com ele e viveu felicíssima. Outros tantos 20 anos, talvez mais. E apesar do romantismo da sua vida, essa foi a expressão de uma realidade que, em parte, eu mesmo presenciei dela própria, ouvindo a descrição do que aqui relato. Então, no segundo casamento, ela foi 20 anos ou mais feliz. Que coisa interessante, né? Dir-se-ia, diz Ivone, que a técnica espiritual para tais casos permite que se repitam os caracteres dos avisos, pois muitos deles se parecem uns com os outros, como os dois seguintes se assemelham, um concitado pelo escritor espírita Leon Denis, relativo ao anúncio da morte do presidente Abraham Lincoln, aquele que nós já falamos, né, dos Estados Unidos da América do Norte, e o outro
com o ocorrido a meu pai durante a noite que adoecera, implicando não propriamente um sonho, mas a manifestação espírita pela vidência, com a particularidade de ser uma participação do desenlace já ocorrido. Então, ela já contou esses dois casos, do Abraham Lincoln e da morte do pai dela. A boníssima senhora BCM, residente em certa localidade fluminense, que estado do Rio, né? A 2 horas de viagem do Rio de Janeiro, era mãe de 9 filhos. Esperava o décimo, que era uma coisa muito comum antigamente, né? A mulher nos anos 20, 30 ter 10 filhos, 12 filhos, né? A minha avó mesmo, se eu não me engano, minha avó teve 15 filhos, a mãe da minha mãe. Sendo que desses 13 ou 15 filhos, mais da metade morreu na gripe espanhola. Na gripe espanhola, eu acho que ela chegou a perder os 9 filhos, um atrás do outro. Tipo assim, enterrava um hoje, chegava em casa, já tinha mais um morto. Levava um, quando chegava em casa, tinha outro morto. E era tantos que quem fez os cachorros foi o meu próprio avô, sabe? Meu próprio avô que arrumava madeira, fazia o caixão, enterrava o filho. Quando voltava do cemitério, já tinha outro morto. Aí ele fez o caixão de quase todos os filhos dele. Só escaparam 3. Meu tio, mais velho, minha tia e minha mãe. Eu acredito que quando esses morreram, minha mãe era bebê. Minha mãe não lembra de nenhum deles. Não lembra de nenhum deles. Só lembra que o meu avô contou, né? Meu avô contou. Tudo isso deixou a minha avó muito depressiva. Muito depressiva, sabe? Uma pessoa cheia de estabilidade emocional, muito, muito depressiva. Se perder de 7 a 9, ou 7 ou 9 filhos, não é para qualquer um. Tipo assim, uma semana em 10 dias, não é para qualquer um. E quando minha mãe estava com 5 anos, ela se suicidou. Né? Ela se suicidou, minha mãe tinha 5 anos. Minha mãe hoje está com 92. Quer dizer, isso tem 87 anos, né? Ela se suicidou. Mas, né, a gente vê que é uma coisa que nós todos vemos que tem os atenuantes, né? Uma pessoa passar uma violência dessa, né? Enterrar de 7, não lembro se foi 7 ou 9 filhos, assim, um atrás do outro, na gripe espanhola, né? Então, abalou muito o emocional dela e ela... Outras coisas foram acontecer na vida dela e ela não teve aquela estrutura, né? A gente até entende isso, né? É, Dona Salvina, Salvina é o nome dela, da minha, né? Acredito que já tenha reencarnado, que esteja o espírito bem, sabe, tranquilo. Porque o que ela passou, o sofrimento dela não foi pouca coisa, não, né? Então, aí, quando ela falou aqui, essa era a mãe de 9 filhos, eu lembrei da minha avó materna, Dona Salvina. Então, Mota de Figueiredo, o nome dela. Era italiana, italiana, loura, dos olhos assim, bem loura, sabe? Bem branquinha, loura. Ela era italiana. Ela e meu avô eram italianos. Não, só a minha avó que era italiana. Meu avô não, era brasileiro. Mas minha avó era italiana. Ela e os pais tinham vindo da Itália naquela época, né, de migração, tinham vindo de navio, né, para se instalar em Pernambuco. E aqui ela veio novinha e depois ela se casou com meu avô aqui. Então, ele diz aqui, a boníssima senhora BCM, residente de certa localidade fluminense, a 2 horas de viagem do Rio de Janeiro, era mãe de 9 filhos. Esperava o décimo para dentro de um mês. Quer dizer, ela estava com 8 meses, aproximadamente. Nada fazia supor, no estado da dita senhora, uma possibilidade fatal, pois a mesma se sentia bem, encontrava-se sob assistência médica e fora felicíssima em seus partos anteriores. Cerca de um mês antes do décimo sucesso, quer dizer, um mês antes do bebê nascer, ela sonhou que se encontrava no interior da casa e percebia um movimento desusado, quer dizer, um movimento incomum, né? Choro continuado dos seus filhos, irmãos, pessoas trajadas de negro entravam na casa dela e saíam silenciosas e consternadas. Muito admirada,
dirigiu o seu salão de visitas. Isso foi um sonho. Ela se dirigiu ao salão de visitas, a fim de se inteirar do que se passava, pois o fato insólito enervava. Ao chegar àquele compartimento, viu uma mesa, né? Viu uma essa erguida, quer dizer, uma mesa erguida, viu uma mesa erguida, que tem um errinho aqui, é uma mesa erguida, e sobre ela um caixão mortuário, porque naquela época, antigamente, era muito comum velar o que morreu dentro em casa, né? A maioria velava as pessoas que morreram em casa, e depois levava ao cemitério para enterrar. Ela viu sobre a mesa um caixão mortuário roxo, rodeado de velas. Eu acho que naquela época as mulheres eram enterradas com roxo, porque meu avô contava que existia uma coisa antigamente, vocês não sabem, vocês conhecem, mas nos anos 20 a pessoa era enterrada com uma mortalha. Era uma roupa tipo uma capa que enrolava o cadáver. E a minha avó, olha essa coisa, a minha avó, quando viva, ela fabricou, costurou a própria mortalha dela. Era comum as pessoas costurarem, fazerem a sua mortalha, para quando morressem, vestissem a pessoa com aquela mortalha. Imagina se hoje eu ia fazer mortalha. Então, naquela época era comum. E meu avô contava para minha mãe que a mortalha dela era roxa. Ela fez uma mortalha, mas não quer dizer que ela sabia que ia se suicidar, não, mas era comum as pessoas fazerem, deixarem preparado. Esse pessoal que. Não tem essas pessoas que pagam essas empresas que fazem enterro, né? Tem uma Sinaf, muito famosa, aí, que tinha até umas piadinhas sobre ela. O pessoal vai pagando um carnezinho para quando morrer ter direito a isso ou aquilo, né? Então, era muito comum as pessoas fazerem mortalha, para deixar preparado o dia que morrer. E parece que da mulher era roxa e dos homens era preta, era um negócio assim. A da minha avó era roxa. Então, ele está aqui. É, Muito admirada, dirigiu o salão de visita a fim de inteirar-se do que se passava, pois o fato de solo ter nevado. Ao chegar àquele compartimento, viu uma mesa erguida e sobre ela um caixão mortuário roxo, rodeado de velas. As paredes cobertas de coroas fúnebres, visitas chorosas e os próprios filhos dela rodeando-a a essa, desfeitos em pranto. Os filhos rodeando lá a mesa, né, onde estava o caixão, chorando muito. Então ela, em sonho, interrogou a uma das visitas, mais admirada ainda. Isso, quem morreu aqui em casa? E a pessoa disse para ela, olhe e vê, respondeu a visita. Ela chegou-se a essa deve ser tipo de mesa, que já repetiu 3 vezes. Ela chegou-se a essa deve ser um tipo de suporte onde que ficava erguido na sala, onde botava o caixão em cima. Retirou o lenço que velava o rosto do morto e reconheceu-se a si mesma. Um mês depois, a senhora B dava à luz ao seu 10º filho, mas uma circunstância imprevista fê-la abandonar o fardo carnal, quer dizer, ela morreu durante o parto, para atingir as consoladoras instâncias espirituais. Ora, o movimento em sua residência, no dia do seu funeral, mostrou-se exatamente como um entrevisto durante o sonho, consoante descrições dela própria, a família e os amigos antes de morrer. Então, ela teve esse sonho e contou para todo mundo. Logicamente, o pessoal, isso é bobagem, não esquenta a cabeça com isso, né? Pois as pessoas que escutaram o relato dela, no dia do enterro, viram que tudo que ela falou estava acontecendo ali. Um outro caso, agora a Ivone vai contar outro caso, muito menos dramático e real, mostra-se, entretanto, inteiramente diverso, quer dizer, diferente, passando-se da seguinte forma. A senhora NC residia em famosa cidade mineira, mas fora ao Rio de Janeiro, a fim de se submeter à melindrosa operação cirúrgica. Seu filho mais moço, jovem de 15 anos, era aluno de conceituado colégio religioso da cidade. E deixando ali interno, ele estudava em colégio interno, sob os cuidados dos mestres, a senhora NC hospitalizara-se naquela cidade, então capital da República. O Rio de Janeiro era a capital da República, submetendo-se à necessária operação. 3 dias havia que fora operada, quando todo o colégio onde internara o filho, aproveitando uma bela manhã de domingo,
visitar a represa de água potável que supria a cidade. Temerariamente, os 120 jovens, acompanhados dos mestres, pretenderam atravessar em massa a frágil ponte de madeira. Resolveram atravessar a ponte correndo, todo mundo, né? Mais de 100 pessoas, né? Para uso dos funcionários, a qual se estendia de uma margem à outra da represa. A ponte, porém, não resistiu ao peso, ruiu ao meio, atirando às águas numerosos jovens, dentre os quais o jovem Alexandre, filho da enferma, da senhora NC, né? Que pereceu afogado com mais 4 rapazes. Temerosos, quer dizer, receosos de participarem, a mãe veio de contarem para a mãe dele que estava enferma o trágico decesso do seu caçula. Os familiares silenciaram, esperando pelo seu restabelecimento. No entanto, 5 dias depois do desastre, pela madrugada, a enferma, ainda no quarto do hospital, em penumbra, confessa ter distinguido a formação de uma como que serração. Ela teve a impressão de ver assim, uma serração, uma nuvem, né? Uma nuvem que inundou o quarto. Ela própria era que narrava, ela não lembro que contava para as pessoas. Tive a impressão, dizia, de que a serração se elevava do leito de um grande rio. Meu filho foi se elevando lentamente, surgindo do fundo das águas, no meio da serração, né? Reconheci-o e ele me disse: Mamãe, venho participar a senhora que no domingo pela manhã morri afogado na represa de. E os familiares nada mais tiveram a fazer, se não confirmar o acontecimento à pobre mãe, o qual, ao que parece, mereceu clemência dos céus, pois suportou com heroísmo grande provação. Então ele veio avisar a mãe, né, que ele havia morrido, porque ninguém teve coragem de contar para ela que ela estava muito no hospital, né? E ela recebeu a notícia dele próprio, né? Coisa triste, né? Por minha vez, disse Ivone, manifestação do mesmo gênero, mas com perspectivas diferentes, acaba de se apresentar em minha vida, de médio praticante, com impressionante realismo. Meu irmão Paulo Aníbal, funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional, na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, adoecera gravemente em dezembro de 1964. Tratava-se de antigo caso de nefrite, que a se agravara, tornando hipertenso, com frequentes ameaças de edemas pulmonares e de espinéias muito dolorosas. Em maio de 1965, seu estado se agravara de tal forma que tememos o desenlace imediato. Era ele o irmão caçula, dentre uma prole de 7, o mais amado pelos 6 irmãos que o viram nascer. E nossa tristeza se situava a cada dia que se passava, pois, conquanto a doutrina espírita seja consoladora, tornando adepto compreensível aos ditames das leis naturais, resignado ante as provações de cada dia, a morte na terra ainda constitui provação para aqueles que vêm partir, seus entes amados, para o outro plano da vida. E nenhum de nós ficará certamente indiferente ante as perspectivas do inevitável fato. Claro, né? Por mais que você seja espírita, por mais que você seja esclarecido sobre a morte, sobre a vida, né, do além, ninguém está verdadeiramente satisfeito, cara, plenamente satisfeito, tranquilo, preparado para esse tipo de notícia, né? Principalmente se a pessoa que falece e vier desencarnar é alguém muito ligado a você. Então, qualquer pessoa espírita que recebeu uma notícia dessa vai ficar abalado. A Ivone não é diferente, né? O irmão dela, né? O irmão muito amado, ela ficou abalada. Não só ela, mas todos os irmãos, né? Ficaram ali abalados. E aí ela diz assim:
ela fala, né? Constitui provação para aqueles que vêm partir seus entes amados para outro plano da vida. E nenhum de nós ficará certamente, claro que não ficará, e nenhum de nós ficará certamente diferente ante a perspectiva do inevitável fato. Acabei de me lembrar um fato aqui, uma prova disso. Quando Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista, primo dele, né? E João Batista foi assassinado, né? O rei mandou arrancar, quer dizer, a Herodíade, a mulher do rei, pediu ao rei que mandasse cortar a cabeça de João Batista. E eles mataram João Batista. Quando os discípulos de João foram avisar Jesus que o primo dele, João Batista, tinha sido morto, Jesus ficou triste. Jesus ficou triste. Porque João, além de ser primo, era um amigo, ele conhecia o valor do grande espírito, e era João Batista. Né? Era da família, era um companheiro. Ele ficou triste, muito triste com a morte de João Batista. Então é natural, né? E a gente sinta essa tristeza. Porque tem pessoas que ficam aquela coisa, né? Do espírita, eu não posso chorar, eu tenho que me manter. Não tem isso. Quer chorar? A gente fala para a pessoa não entrar em desespero. Mas o chorar é saudável. É saudável. É normal você chorar, né? Que aquele companheiro desencarnou. Vai deixar saudades, né? Quantas alegrias viveram juntos. É normal isso. Então não tem essa coisa. Aí ela diz aqui, eu acompanhava o querido enfermo, que era o irmão dela, né? Na sua permanência no leito de hospital, onde se viu retido durante 13 meses, quer dizer, um ano e um mês. Ele ficou internado ali durante 13 meses. E a 25 de maio, pela madrugada, um tanto fatigada, quer dizer, ela cansada, Ivone cansada, pelas inquietações da noite, porque ela passava a noite toda acordada junto ao irmão, tá, no leito, ele doente. Isso foi cansando ela, né? E um tanto fatigada pelas inquietações da noite, insone, quer dizer, mal dormida, reclinei-me junto ao leito do irmão, do enfermo, e ligeira sonolência sobreveio, verificando-se o estado de semitranse, tão próprio ao bom intercâmbio invisível. Vi então, aí ela deu aquela desdobrada, né? Que minha mãe, falecida havia 26 anos, se aproximava de nós, olhava atentamente o doente, que era filho dela, e depois se voltava para mim, dizendo com naturalidade: fica descansada e pode repousar. Ele só morrerá em janeiro de 1966. E meu irmão, Paulo Aníbal, com efeito, via falecer a 18 de janeiro de 1966. Né? Então ele falou para ela: fica tranquila. Ela deu até um mês e um ano que ele ia morrer. Né? Tipo assim, para descansar tranquila, que ele não vai agora, não. Ele só vai nessa data. Né? E realmente ele vai falecer nessa data. São casos, né, muito interessantes, né, que acontecem, que a gente tem que reconhecer. Né? Quantas pessoas já não tiveram algum tipo de aviso de que essas coisas estavam para acontecer, né? Quem já passou por isso? Alguém aí tem algum caso semelhante a esse que tenha acontecido? Uns meses antes do meu marido falecer, ele estava hospitalizado. Eu tive um sonho que ele chegou e aí eu espantei com a chegada dele. Falei, como que você entrou se ninguém abriu o portão? Aí ele sorriu para mim. Aí, quando eu acordei no dia seguinte, aí eu pensei, "Ih, acho que já está próximo dele falecer, porque só um espírito vai entrar, né, dentro de casa sem destrancar a porta. Aí, para mim, aquilo foi um sinal. Acho que uns 2 meses depois ele desencarnou. Às E vezes, ele nem saiu do hospital. Dali ele foi direto para UTI. Então não chegou a voltar para casa. às vezes a espiritualidade desses toquezinhos da gente, para a gente se preparando, né? Para a gente É.
parando. Então, é uma bênção. E aí a pessoa já vai, né, dentro do coração dela, já vai tendo essa ideia, principalmente se a pessoa tem o nosso conhecimento, que é o conhecimento espírita. Uhum. Isso facilita. E a gente vai compreendendo, né? E como É, disse, isso é natural, né? É natural, a gente sabe que um dia todos nós temos que partir, né? Temos que retornar à casa espiritual. Então, isso para a gente dá uma tranquilidade a mais. Bem, gente, nós vamos encerrar aqui. Olha, semana que vem, começa aqui. Existem outros avisos. Esse é o parágrafo 40. Existem outros avisos. Parágrafo 40, tá? Bota aí a data, 7/4/25. É parágrafo 40. E eu acho muito interessante, né, isso que a Ivone vem trazendo para a gente perceber que essas coisas acontecem, faz parte da nossa caminhada. Né? São as premonições que a gente vai tendo, né? Vários tipos. Às vezes são premonições para a gente não fazer certa coisa. A gente vai prestando atenção. São avisos da espiritualidade amiga que sempre vem procurando aliviar para a gente, né, algumas situações. Agora, a gente tem que estar bem de antena ligada para reconhecer, perceber as coisas, né? Então, gente, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje, né, que eu acho que foi bastante proveitosa. Ivone vem trazendo para a gente casos bastante interessantes, né? Para a gente ver também que isso não são coisas de outro mundo. Daqui a pouco, às 18h30, nós teremos a nossa palestra pública com o nosso companheiro Turíbio Félix, do Leão Denis, que vai falar sobre companheiro jornada, o livro, né, que a gente utiliza para o estudo, é esse livro aqui, ó, Luz da Esperança, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. É esse livro que a gente estuda, usa para palestra, né? É o capítulo 4, Companheiros de Jornada. Nosso companheiro Turíbio é do Centro Espírita Leão Denis, em Bento Ribeiro. E dia 7 de abril, próxima segunda-feira, começa o nosso painel espírita, Ivone do Amaral Pereira, como eu falei para vocês, temas muito interessantes, né? Desse livro aqui, ó, Momentos de Consciência, do Divaldo da Joana, é o capítulo 9 e vai falar sobre o título do capítulo 9 é Perante a Consciência, quem vai fazer é o Guilherme Azeredo de São Paulo, e o capítulo 11 que é A Tragédia do Ressentimento, quem vai fazer é a nossa amiga Flávia Pesarini, lá dos Estados Unidos. Então, vão ser 4 segundas-feiras de abril, tratando desses temas desse livro, Momentos de Saúde e Consciência, da Joana de Anjos. Muito interessante para quem gosta de Joana, né? Quem gosta desses temas. Então, nós vamos agora, encerrando a nossa reunião, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade, e daqui a pouco a gente se encontra para a nossa palestra pública, tá bom? Eu espero contar com a presença de todos. Que Deus abençoe a todos vocês e a todos nós.